Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Guedes, sejam bem-vindos à terceira aula da segunda parte da disciplina de Redes de Computadores 2. Na aula de hoje a gente vai abordar sobre o serviço de DHCP. E a gente, como roteiro, tem uma breve introdução, depois vai aprender a instalar o serviço de DHCP, posteriormente vamos configurar e por último aprender um recurso chamado DHCP com IP fixo. Tá? Então no decorrer aí dessa aula a gente vai explicando tudo direitinho, assim como estamos fazendo nas aulas anteriores, e buscando aí complementar alguma coisa que a apostila possa ter deixado passar. Mais uma vez, é um material complementar, então é importante que vocês leiam a aula da apostila, tenham os conceitos já em mente e, para acompanhar essa videoaula, eu recomendo também assistir as duas primeiras, tá? E executar também as tarefas propostas, porque, como citado, uma aula depende da outra. Então, para colocar esse serviço para funcionar, e entender tudo que está sendo citado, é importante que você tenha assistido as nossas duas primeiras videoaulas. Então vamos começar. Bom, uma breve introdução. Mais uma vez, pessoal, aproveitando aí o nosso ambiente virtual de testes desde a nossa primeira aula. Então a gente tem esse cenário que foi montado no VirtualBox com a nossa máquina Linux, o nosso servidor Linux com duas interfaces de rede, a ETH0 conectado ao nosso roteador doméstico, né, a nossa rede local, e a ETH1 conectada ao switch virtual aqui, na nossa rede interna, que é representado além do servidor, né, ligado através da placa ETH1, pela máquina rodando Windows XP. E aí, desde a primeira aula, a gente aprendeu a criar esse ambiente, a configurar as máquinas. Na segunda aula a gente aprendeu a compartilhar a conexão. E agora nessa terceira a gente vai abordar o DHCP, o serviço de DHCP. Resumindo, o que seria o DHCP? É um serviço que distribui endereços IPs automaticamente para as estações. É mais ou menos aquela mágica que acontece quando a gente acessa a nossa rede sem fio, né? Ou então a gente pluga o cabo de rede, o cabo na placa de rede Ethernet, né? E automaticamente o nosso computador, nosso sistema operacional é configurado. Então a gente consegue acessar a rede, a internet normalmente de casa e de alguns ambientes empresariais também, dependendo do lugar, de escolas e tudo mais, sem precisar fazer o que a gente fez na aula anterior, nas aulas anteriores, que foi até lá as propriedades do protocolo IP, né, TCP/IP, do sistema operacional e colocar essas informações manualmente. Então, a DHCP vai servir justamente para automatizar isso, para distribuir automaticamente esses endereços. Pontos positivos é que, principalmente para uma rede muito grande, né, você não precisa ficar indo de máquina em máquina para configurar e, além de reduzir teu trabalho, também é menos propenso a erros. Na verdade, se você configurar da maneira adequada, o servidor DHCP vai dar um endereço IP para cada máquina dentro da tua rede e não vai haver o problema de IP duplicado, fazendo assim com que algumas máquinas possam não funcionar direito na rede. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver agora. Aproveitando também o endereçamento que a gente já está fazendo desde a primeira aula, então usando a faixa de rede 192.168.15.0 com máscara /24 e, como a gente citou, vai de 1 até 254 os endereços válidos. A gente já está usando 1 aqui para a nossa placa de rede do servidor, né? Placa de rede da rede local, que está conectada à rede local, e estamos usando 10 para a nossa máquina XP. A única modificação que a gente vai ter que fazer aqui depois para testar, mas no momento oportuno eu vou mostrar como é que vai ser, é mudar a configuração da máquina Windows para ver se está tudo ok com o nosso DHCP. Ok? Só uma observação, pessoal. Pode ser que vocês estejam encontrando alguma dificuldade para executar algumas das tarefas, né? Na verdade, usar as máquinas virtuais que eu disponibilizei para vocês devido a
o hardware do computador de vocês não ser compatível de alguma forma e aí acabar não conseguindo configurar as interfaces de rede. Nesses casos, eu aconselho que vocês baixem a ISO do Ubuntu, né, 10.04, procure essa versão antiga lá que vocês vão encontrar. Baixe e instala diretamente na máquina de vocês. Cria uma máquina virtual e instala lá, e aí todas as interfaces vão ser reconhecidas da maneira correta. Isso se você estiver encontrando problema. Se não tiver, pode continuar usando as máquinas que eu disponibilizei lá, que já está até configurada para instalação de programas. Já já eu volto nesse tema, tá? Instalação de programas no Linux. Então, resumindo, se você está tendo problema desde lá da primeira aula, você baixou a máquina virtual, principalmente a máquina Linux, que uma das placas está em modo bridge, e essa placa em modo bridge está apresentando problema e você não está conseguindo resolver através de uma mexida simples lá na configuração da rede da tua máquina virtual, então baixa a ISO do Ubuntu 10.04, instala, e aí dificilmente você vai estar encontrando o mesmo erro. Configura desse jeito, né, com duas interfaces de rede e tudo mais, e aí eu acredito que vocês vão conseguir fazer o restante das atividades propostas sem nenhum problema. E o que eu citei a respeito da instalação de programas, a gente está usando uma versão antiga do Linux, o 10.04. Então, quem baixou a minha máquina virtual e já importou, não vai encontrar problema para instalar nem o DHCP nem o proxy, que é o assunto que a gente vai abordar na próxima aula. Mas quem vai baixar a ISO e vai instalar do zero porque não está conseguindo usar a minha máquina virtual que eu disponibilizei, vai precisar fazer uma configuração lá no arquivo fonte, né, de onde o Ubuntu baixa os programas e instala, porque como a gente viu é uma versão antiga, a versão 10.04 do Ubuntu. Então se você baixá-la única e exclusivamente, instalar e tentar atualizar os pacotes, instalar novos pacotes, ele vai dar erro, ele não vai encontrar porque é uma versão desatualizada. Então eu vou carregar aqui o servidor para vocês, na verdade já está carregado, eu vou mostrar aqui a configuração que é feita no servidor Linux, tá? Na verdade, quem baixou, como eu citei, quem baixou a minha máquina, essa configuração já está feita, não precisa se preocupar. Vai em locais, clique em pasta pessoal, depois sistema de arquivos, diretório etc, diretório apt, o arquivo source list. Se você clicar duas vezes, vai abrir o canal de software aqui do Ubuntu. Não é o que a gente quer, o que eu quero mostrar para vocês. Clique em fechar aqui, é justamente isso. Só clica com o botão direito e pede para abrir com gedit. E aí, ó, essa aqui são os caminhos, são os endereços de onde o Ubuntu vai procurar os arquivos que a gente vai instalar. Ou seja, tanto o DHCP como o proxy e outros arquivos também que vocês possam querer instalar. Então, como eu citei, é uma versão antiga, então você tem que direcionar os instaladores para as versões antigas do Ubuntu, citar o nome da versão aqui, e aí vocês vão conseguir instalar. Tá? Esse arquivo source list, que vem por padrão no Ubuntu, na ISO do Ubuntu que vocês porventura vierem a instalar, basta abrir esse arquivo, apaga o arquivo que vier lá com tudo e substitui por esse. Para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar esse conteúdo desse arquivo no comentário, na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem dar um Ctrl+C e Ctrl+V lá para poder ficar mais fácil caso precisem usar. Se estiver usando a minha distribuição, a minha máquina virtual que eu disponibilizei para vocês, se vocês baixaram, conseguiram importar e estão trabalhando nela, não precisa se preocupar com isso. Isso aqui já foi feito, já está configurado, e aí vocês vão conseguir instalar tanto o DHCP como o proxy sem problema nenhum, tá bom? Já que eu comecei, para matar a curiosidade de vocês, diferente do Windows, aqui a gente tem a instalação de programas de uma maneira bem peculiar, bem simples no Linux. Basta
que essas configurações aqui estejam de acordo, ou seja, de onde o Linux vai ter que procurar, qual servidor ele vai ter que procurar os arquivos de instalação dos programas, você não vai precisar ir de site em site baixando o programa e instalando como a gente faz comumente no Windows, tá? Quando a gente for instalar o DHCP, o serviço DHCP, eu volto nesse assunto, mas é só para matar a curiosidade aí, já que a gente está falando desse arquivo de fontes, né, do Linux. Então vamos lá, vamos agora ao que interessa. Voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, então o que a gente vai fazer primeiro? A gente está aqui com esse ambiente que foi criado nas duas primeiras aulas e essa máquina Windows já está acessando a internet através do nosso servidor com duas interfaces de rede e a internet compartilhada aqui. E a gente, por último, na segunda aula, colocou as configurações lá para que toda vez que o servidor fosse ligado, o compartilhamento já tivesse ativo, né? Já fosse carregado automaticamente. Então eu já carreguei as duas máquinas, vamos apenas testar nossa conexão mais uma vez. Então, lembrando, né? Vou pingar para fora da minha rede. E aí o Windows passando pelo nosso servidor aqui, a máquina Windows, passando pelo nosso servidor e acessando a internet aqui, que foi o teste que nós fizemos. Lembrando, a gente teve que configurar manualmente aqui, vamos pedir o status dessa conexão, suporte, configurado manualmente, tá? E a gente deu todas as informações, como a gente detalhou na aula 2. Quem tiver por alguma dúvida, quiser relembrar, assiste novamente a aula 2, que a gente falou bastante desses endereços aqui, tá? Então, configurou o endereço, a máscara, o gateway, o DNS também. A gente até usou o outro DNS aqui do Google. E aí, o que a gente vai fazer agora? Justamente automatizar essa configuração, para a gente poder chegar aqui e marcar essa opção, obter o endereço IP automaticamente, e o Windows conseguir pegar essas informações. Olha só, vou mostrar para vocês que eu vou marcar essa opção, obter automaticamente. E como a gente não tem nenhum serviço de DHCP rodando na nossa rede, né, na verdade nosso servidor ainda não é o servidor de DHCP, então ele vai ficar tentando aqui obter esse endereço de rede e não vai conseguir. Então, ó, ele está aqui ainda obtendo o endereço de rede, só que nenhum serviço de DHCP que esteja presente na rede está respondendo. Na verdade, não existe nenhum. Então, se vocês repararem aqui, ó, os dois computadores estão tentando se comunicar. Na verdade, é a interface de rede, né, representação da interface de rede aí, de conectividade que o Windows XP utiliza. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está tentando, mandando o pacote de broadcast através da rede, perguntando se existe o serviço DHCP que possa configurá-lo. Como ninguém vai responder, depois de um tempo, o Windows disse que a conectividade é nula ou limitada, como a gente viu. Eu expliquei na primeira aula, né? O endereço mágico que a Microsoft coloca aqui para a gente, nada a ver com o que a gente está fazendo até agora, é para, de certa forma, tentar facilitar a nossa vida, mas ele não conseguiu pegar as informações e, se a gente testar com acesso à internet, até a rede é diferente, a gente não vai conseguir, né? Não tem o gateway também, não vai conseguir acesso. Então vamos colocar a mão na massa e vamos instalar o serviço de DHCP aqui. Então, para instalar, a gente vai usar o gerenciador de pacotes do Debian, na verdade do Ubuntu, né? O Ubuntu é derivado do Debian. Então, o apt-get é o gerenciador de pacotes que vai nos auxiliar aí nessa tarefa. Como eu citei, diferente do Windows, onde você tem que ir em algum site para baixar o arquivo e instalar posteriormente, a gente vai dar esse comando aqui no terminal e, já que as configurações estão todas feitas adequadamente lá no nosso arquivo apt
source lists, eu vou conseguir instalar o programa sem maiores problemas. A única coisa que a gente precisa saber é o nome do programa que a gente vai instalar. No nosso caso, a gente vai instalar o DHCP3 Server. Então vamos lá. Abrir no terminal. Lembrando, para instalar qualquer coisa a gente tem que estar como root, então eu já estou logado como root, tá? Lembrando a senha ITEC123. E aí a gente dá o comando apt-get install DHCP3-server. Ao teclar Enter, ele faz o processo todo automático, baixa. O interessante é que ele, além do pacote, né, que a gente quer instalar, na verdade DHCP, ele baixa qualquer outro pacote necessário, qualquer outra dependência, como é chamada, né, e instala junto, sem a gente precisar intervir. E no final ele tenta iniciar. Aqui a falha não é na instalação não, tá? A instalação foi bem sucedida. E aí no final ele tenta, startando o servidor DHCP3, DHCP Server, tá? Só que como a gente ainda não configurou, ele não está configurado para nossa rede e tudo mais, ele falhou na inicialização, tá? Então pede para a gente checar o log para diagnosticar e tentar resolver o problema. E aí o script de inicialização é justamente esses dois aqui, para ativar e desativar o serviço, é o que a gente vai fazer, vai rodar para iniciar o servidor DHCP e aqui para parar. Então, isso aqui é como se fosse um programinha que, através desse parâmetro, a gente vai chamar o programa e vai passar o parâmetro start para esse programa, que fica dentro do diretório etc init.d, o nome dele é DHCP3 Server. O start vai tentar iniciar esse serviço, o serviço DHCP, e o stop vai parar. Tá? Então, vou só mostrar para vocês aqui. Ele tentou iniciar e deu a falha. Vou mostrar para vocês novamente, barra etc barra init.d barra DHCP3 Server. Você pode completar com tab, tá, pessoal? Se você estiver no caminho correto, o tab completa ajuda a minimizar a digitação, mas se quiser digitar tudo também para não ter erro, não tem problema. E aí eu vou tentar start. Mesma coisa que aconteceu na parte de cima, ele vai dar a falha e vai pedir para eu testar o diagnóstico. Então, eu preciso configurar um outro parâmetro que a gente pode utilizar para verificar se ele está rodando ou não, é o parâmetro status. Olha só, o mesmo script ele aceita vários parâmetros. O start tenta iniciar, o status retorna para a gente se ele está rodando ou não. Então aqui, status do servidor DHCP, it's not running, não está rodando. Porque a gente ainda precisa configurar direitinho dentro da nossa faixa de redes e tudo mais, de rede, e depois sim colocar o nosso servidor para funcionar. Então o serviço já está instalado, basta configurar agora. Ok? Então, como é que a gente configura? O arquivo, né, de configuração, diferente do Windows, a gente abre uma janelinha e vai tentar setar alguns parâmetros dentro de uma tela, né, dentro de uma janela, tipo um checkbox ou algum campo para a gente digitar alguma coisa, parecido aqui com esse de configuração que a gente viu do protocolo TCP/IP, só para tudo no modo gráfico, né? A gente escolhe as opções e tudo mais. Diferente daqui, que é totalmente dependente da interface, no Linux a gente tem são os arquivos de configuração que vão fazer o mesmo trabalho ali, como se a gente estivesse escolhendo alguns parâmetros, só que isso tudo vai ser colocado dentro de um arquivo texto que é lido pelo programa, tá? Quando é iniciado, por isso que ele não está conseguindo iniciar. Dentro desse arquivo tem alguma coisa aqui
não está batendo com as configurações do nosso sistema, que é o Linux, e aí a gente precisa adequar, colocar dentro da mesma faixa de rede, colocar todas as informações aí que são pertinentes. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente abre o arquivo de configuração, chamado dhcpd.conf. Tá? O arquivo de configuração é esse. Qual o caminho dele? Diretório /etc. Dentro do /etc, a gente tem o dhcp3 e é lá dentro esse arquivo. Então, vamos procurar. Para facilitar, vamos usar o modo gráfico. Então, sistema de arquivos, etc. Deixa eu digitar DH para dhcp3. E aqui dentro eu tenho dhcpd.conf, já tenho uma cópia. Tá? E tenho o dhcpd aqui, que é o arquivo que eu já editei. Tá? Na verdade, eu já tinha editado antes, tinha feito um teste e esse arquivo está pronto aqui. Por que uma cópia? Deixa eu fechar aqui só para... Esse aqui é o arquivo original. Quando você instala o dhcpd.conf, esse arquivo aqui é o que é instalado junto com o programa, com o serviço de DHCP. E aí você nota que ele é todo comentado, é como se fosse um manual também, tá? Serve como um manual para você aprender as várias opções que a gente tem aí de configuração do DHCP. Então, alguns parâmetros são Option Domain Name, Default Lease Time, Max Lease Time, que está aqui nessas linhas que eu estou sublinhando para vocês aqui, ó, marcando aqui, tá? Então o arquivo é bem extenso, não tanto quanto outros, mas tem bastante informação. E é interessante até para a gente aprender um pouquinho mais do que a gente pode fazer, as opções que a gente tem com o servidor DHCP, não detonar esse arquivo. Geralmente o que a gente faz é abrir o dhcpd.conf original, selecionar tudo, apagar, tá? Vou desfazer. Apagar e aí começar a editar só o que a gente precisa. Para manter esse arquivo, a gente muda o nome dele, na verdade faz uma cópia com Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Normalmente aqui, ó. Você seleciona ele, copiar, e aí você cola aqui, então você tem, agora é a cópia da cópia, outra cópia aqui, tá? Só para mostrar para vocês. E aí, essa cópia, você deixa, vou apagar aqui, tá? Você deixa aqui como reserva, na verdade, como um manualzinho, caso vocês queiram aprender um pouquinho mais sobre o DHCPD, né? Na verdade, DHCP, o serviço do DHCP, e a gente edita o dhcpd.conf, que é o arquivo, né, de configuração que vai ser lido pelo programa. Ele não vai ler a cópia, ele vai ler o arquivo que tem esse nome. Tá? Esse nome, esse arquivo, quem baixou a minha máquina virtual e importou, já vai estar pronto, né? Já vai estar dessa forma, a cópia já vai estar já foi feita, e de certa forma não precisa se preocupar com isso. Basta abrir aqui e apenas editar esses parâmetros aí para que ele funcione. Quem vai instalar pelos programas que a gente citou lá no início dessa aula, né? Quem vai baixar ISO, instalar, não vai ter esse cenário aqui depois que baixar o DHCP. Então, vai ter só o original lá com esse conteúdo. Vocês vão ter que fazer a cópia. E no original, né, na verdade no dhcpd.conf, apaga tudo e digita isso tudo aqui, já adaptando as nossas configurações de rede. Ok? Então vamos lá, o que a gente coloca aqui? Vamos às opções. Rapidamente, as 4 primeiras aqui não mudam muito, tá? O estilo de atualização do dinâmico, DNS dinâmico é nenhum, a gente não está usando nenhum DNS dinâmico. O parâmetro Default Lease Time, né? Isso tudo está explicado na aula, na apostila. Caso vocês tenham alguma dúvida aí dentro da minha explicação aqui dentro da aula, dá uma lida lá que está mais detalhado.
Então, como eu citei rapidamente, o default lead time é o tempo padrão de concessão do endereço, né, para a gente não desperdiçar o endereço. Então vai ficar durante 10 minutos, e aí depois o serviço de DHCP vai verificar se a máquina ainda está utilizando esse endereço, se a máquina está ativa. Aqui é o tempo máximo de concessão, tá? 7.200 segundos, então vai verificar depois desse tempo se a máquina ainda está ativa e se ela realmente pode continuar usando esse endereço. Em ambiente como redes locais, onde geralmente a gente tem mais endereços do que máquinas, então não vai ter problema do tempo máximo de concessão. Você vai sempre estar com o endereço sobrando, né? Nenhuma máquina vai ficar fora da rede. Já em ambientes onde você tem mais máquinas do que endereço, então esses parâmetros são importantes, esses ajustes aí são importantes. Um exemplo seria uma rede de um café, de uma biblioteca, de um aeroporto, onde muitas pessoas utilizam. Então, se eu deixar alguém utilizando esse endereço por muito tempo, eu vou acabar desperdiçando e algumas pessoas podem ficar fora da rede, tá? Então, é uma breve explicação do porquê mexer nesses parâmetros, para que servem esses parâmetros, mas a princípio, para nós, para o uso em redes locais, isso aqui não precisa ser mudado. Esses parâmetros aqui podem deixar 600 e 7.200. O modo de funcionamento aqui na quarta linha, né, do nosso DHCP é o modo autoritativo, a gente também não muda, só tem ele. E aí chega onde a nossa brincadeira começa. Esses parâmetros aqui têm que ser configurados de acordo com a nossa rede. Então, a gente está usando aqui, vamos voltar. Ó, aqui é a máquina, é meu endereço da ETH0, ou seja, que está acessando aqui a internet, tá? Então, voltando, é aqui, está pegando automaticamente, e aqui a ETH1 é da nossa rede local. Então, voltando para cá. Então, está dentro da faixa de 92.168.15.0. Então, essa informação que a gente vai ter que adequar aqui. O nosso servidor serviço de DHCP vai estar trabalhando dentro da mesma faixa de rede do nosso servidor, da nossa rede local. Então, 92.168.15.0 com máscara 255.255.255.0. E aqui a gente abre parênteses, abre chaves para iniciar os parâmetros. O primeiro parâmetro é o range, ou seja, a faixa de endereços que eu vou distribuir. Quantos endereços eu vou distribuir para a minha rede local? A gente está usando no ambiente de teste apenas uma máquina. Então, se vocês escolherem um range com dois endereços, um endereço que seja poucos endereços, vai funcionar da mesma forma. Aqui a gente colocou, nesse exemplo, né, tem uma faixa de 101 endereços, se eu não me engano, que vai de 100 a 200. Só que está fora da faixa da nossa rede, então a gente precisa adequar para a nossa rede. 192.168.15.100 até 192.168.15.200. Então agora sim, a nossa faixa de rede que vai de 1 a 254, a gente está usando o endereço de 100 a 200 para distribuir para a nossa rede local. Então quando a gente fizer o teste, a máquina com o Windows XP vai pegar o endereço de número 100, tá? Que é o primeiro aqui da nossa faixa que ele vai distribuir. Lembrando, aqui eu não coloco o endereço do servidor não, tá, pessoal? Aqui é o endereço da rede. Então, o endereço da rede e a máscara de subrede. Aqui eu coloco o endereço de broadcast, ou seja, lembrando, endereçamento IP, o rede e broadcast são endereços especiais, não são usados para endereçar máquinas. 192.168.15.255. E aí sim, agora no Option Routers, que é a mesma coisa que o Gateway, quem é o Gateway da nossa rede, deixa eu voltar aqui, ó. Então, o serviço de DHCP está sendo instalado aqui, vai distribuir endereços para a minha rede interna, para essa máquina aqui, e assim como a gente configurou manualmente IP e máscara, a gente teve que configurar o Gateway e DNS nessa máquina aqui para acessar a internet através dessa. Quando a gente estiver configurando DHCP aqui, a gente precisa indicar
no servidor DHCP, ó, qual é o gateway da minha rede, para ele distribuir essa informação de maneira adequada, de maneira correta também. Então, no nosso caso, o gateway é o 92.168.15.1, a gente faz a adaptação aqui, faz a modificação. E os servidores DNS, pessoal, como a gente viu, né, o servidor primário e o servidor secundário aqui de servidor de DNS, tá? Para resolver os nomes, para poder navegar na internet através de nomes de domínio, não através de endereços IP, como a gente já discutiu anteriormente. Então, como é que é feito esse parâmetro aqui? Ó? Option Domain Name Servers, 8.8.8, separados por vírgula, né? Então a gente está configurando os dois aqui. Ele vai dar dois endereços de DNS para as nossas estações. Ah, eu posso configurar um só? Sem problema nenhum. É só você colocar apenas um aqui e ele vai distribuir lá. Tá? Vamos testar com um primeiro para mostrar para vocês e depois eu acrescento e aí a gente faz algumas atividades, né? Alguns exemplos de parar o servidor, reiniciar o servidor para vocês verem as modificações funcionando também. A princípio, então, eu vou deixar só um, a gente testa e depois eu volto aqui e edito. Ok? Então, ó, o nosso arquivo então, agora está pronto, todas as informações necessárias vão ser distribuídas pelo DHCP, eu salvo o arquivo, tá? Lembrando, eu tenho que estar como root, usuário root, para poder editar esse arquivo, tem acesso a esses diretórios também, então eu já me loguei como root. E aqui, tanto na apostila como nos slides, se vocês notarem, tem no início do arquivo o caminho, tá? Com uma tralha na frente. Lembrando, tralha num comando, no terminal, é para ser dado como administrador. Tralha, né, o hashtag aqui, o jogo da velha, dentro de um arquivo de configuração é comentário. Então, isso aqui está comentado, não vai servir para nada, tanto faz vocês utilizarem ou não. Aqui não está nem presente, mas não vai fazer falta, tá? Como eu citei, se a gente colocar, tem que colocar como o hashtag na frente, aí serve como comentário, essa linha vai ser ignorada. Tá? Vamos deixar sem, se vocês quiserem testar depois. Então, ó, salvei o arquivo, não vou fechar, vou só minimizar, e agora a gente precisa o quê? Startar o nosso serviço de DHCP. Então, mais uma vez, ó, eu setinha para cima, tá? Para não precisar digitar aquilo tudo de novo. Vou acessar o script de inicialização, etc init dhcp3 server, eu vou pedir o status. Ó, não está rodando, a gente já tentou aqui em cima startar ele, deu erro, né? Por causa daquele arquivo de configuração, eu vou tentar startar novamente. E aí, como a gente já fez as adaptações, colocou dentro da mesma faixa de rede e tudo mais, né? O arquivo agora está todo direitinho. Ó, ele conseguiu startar, não deu mais falha, deu ok. E ó, vamos pedir o status agora. Ele diz que o DHCP is running, está rodando, é diferente daqui de cima que is not running. Então, o nosso DHCP já está funcionando. Então, a gente já tem aqui na nossa, deixa eu voltar, nossa máquina, nosso servidor, com o serviço DHCP atendendo, né, as requisições da nossa máquina Windows. Então, já está configurado. Se a gente pedir de novo para a máquina Windows tentar pegar o endereço automaticamente, ó, vou tentar reparar aqui, tá? Ó, o Windows está executando a sessão, renovando seu endereço IP, ele vai novamente mandar a mensagem de broadcast para toda a rede, esperando uma resposta. E aí, depois de um tempinho, obteve a resposta, tá? Então, ó, vou voltar aqui, porque demora um pouquinho para atualizar. Aí, ó, atribuído por DHCP, o 92.168.15.100, máscara, o gateway e apenas um endereço de servidor de DNS, como a gente fez lá. Tá? Aqui, ó, se você reparar nessa linha, servidor DHCP é o mesmo do gateway, na verdade está correto, porque o nosso servidor
está fazendo o papel de servidor DHCP e de gateway também, tá? Compartilhando a internet. E aí a gente testa novamente o ping e volta a funcionar, tá? Então foi automatizado aqui o endereço, né? Foi configurado automaticamente aqui agora e na nosso ambiente de teste. Então, como eu citei, ele pegou o 100, a gente tinha configurado 10 na primeira aula, e ele atendeu a requisição dessa máquina XP aqui, tá? Então, qualquer outra máquina que estivesse ligada nesse switch, né, tanto virtualmente aqui, se a gente estivesse fazendo isso no ambiente real, iria funcionar para todas as outras máquinas também. Ok? Então vamos fazer aquela modificação lá que eu citei para vocês. Vamos colocar mais um serviço de DNS aqui, ó. Vamos acrescentar mais um, vírgula, 8.8.8, perdão, ponto 4.4, salvei. Só que o que acontece? Eu modifiquei esse arquivo, ó, separado só por vírgula, tá? Não tem espaço. O que aconteceu? Eu preciso, depois dessa configuração, reiniciar o serviço de DHCP, porque senão ele ainda vai estar configurado da maneira anterior. Não basta eu mudar aqui e salvar somente. Se eu não vier aqui e não reiniciar o serviço, ele vai continuar pegando, ó, vou mostrar para vocês, apenas um servidor de DNS. Vou reparar novamente. Agora foi mais rápido. Continua as mesmas informações, tá? Então, vamos lá. Vou reiniciar aqui. Tem duas formas: stop para parar e depois startar através do start, ó. Stop, ele parou. Se vocês quiserem ver, está parado mesmo. E o start. E aí, agora sim, ele parou o serviço, nós paramos o serviço, depois iniciamos de novo e ele leu de novo o arquivo de configuração, só que agora com a informação de 2 serviços de DNS. Vamos lá na máquina Windows para fazer o teste. Opa. Reparar. Pedir detalhes. E aí agora servidor DNS 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Agora a gente tem os dois servidores DNS aqui configurados, né, no nosso DHCP lá, e já está distribuindo aqui para a máquina Windows. O resto não modificou nada, o resto está tudo igual, tá? Só para vocês verem. Uma outra opção, se você não quiser parar o serviço e depois dar o start, né, você pode usar o comando, o parâmetro restart. Então a gente aprendeu aqui o start e o stop. Eu comentei com vocês sobre o status e agora o restart, tá? Que a gente vai fazer para a última configuração aqui. Então a gente pegou esse arquivo aqui, a gente transcreveu, a gente fez a configuração toda do nosso serviço de DHCP e testamos se está tudo ok. Beleza? Por último, vamos ver como é que funciona isso, essa característica do DHCP com IP fixo, né? Na verdade, esse atributo de a gente conseguir fornecer sempre o mesmo endereço IP para uma determinada máquina. Na apostila tem aí a explicação do DHCP com IP fixo, então em alguns casos a gente precisa que uma máquina pegue sempre o mesmo endereço IP. Vocês podem pensar, bom, é mais fácil então eu configurar manualmente. Sim e não. Imagina que essa máquina por acaso sofra uma manutenção e aí tem que ter o sistema operacional reinstalado. Se o suporte, né, a área de suporte, quem for dar a manutenção da máquina, não tiver bem alinhado a área de suporte, a área de rede, pode devolver essa máquina sem essa configuração feita, ou seja, não colocar manualmente esse endereço que você quer que essa máquina tenha
do jeito que estava quando foi levada para formatação ou alguma coisa do tipo. Então, nesse caso, como o serviço de DHCP que vai... Deixa eu voltar aqui para... O serviço de DHCP que está rodando aqui vai identificar a máquina e vai atribuir o endereço IP dado o seu endereço MAC. Então, se só formatou o sistema operacional, não trocou a placa de rede, o DHCP vai dar para ele aquele endereço que você queria que ela recebesse, não precisa do pessoal do suporte ou você ter que vir aqui manualmente e configurar. Tá? Então, tem os prós e os contras aí. E os motivos são mais diversos, você está doido, está até na apostila. Caso você tenha uma impressora compartilhada através desse computador aqui, né, uma impressora USB, ou mesmo arquivos sendo compartilhados por algum PC da sua rede, e você não quer que essa máquina fique mudando de endereço IP toda hora. Tá? Então, como é que funciona isso? Como eu citei, a gente viu, né, em rede Zoom, o endereço físico, o endereço de hardware das nossas interfaces de rede é chamado endereço MAC. Ele tem esse formato aqui, ó. E esse endereço vem gravado de fábrica, não dá para a gente mudar. Então, para trabalhar com o DHCP com IP fixo, basta que a gente atrele um determinado endereço IP, que a gente queira que a estação receba, ao endereço MAC daquela estação. Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Tá até o exercício proposto no final dessa aula, só a única diferença é que não está com 15, tá? Eu coloquei com 15 aqui, como eu citei lá na aula 1, para ficar diferente aqui da minha rede de casa, ó. A minha rede de casa é 192.168.1, que eu acabei pedindo para vocês usarem como solução para o exercício, tá? Então, faz os exercícios baseados nas aulas, porque aí a maioria dos roteadores são configurados nessa faixa 92681 e acaba surgindo algum tipo de dúvida. Qual é a que está conectada à rede local, qual é a que está conectada à internet, enfim. A 15 dificilmente você vai ter algum roteador, algum modem utilizando essa faixa. Mas se tiver, modifica, coloca 16, 17, muda isso aqui para ficar diferente e não confundir na hora dos testes, tá? Então vamos lá. Para colocar essa configuração aqui é simples, olha só. Antes de fechar essas chaves aqui, eu vou descer um pouquinho mais ela e vou colocar aquele parâmetro aqui dentro, tá? Para o meu serviço de DHCP entender que é mais uma configuração que deve ser feita e ele deve vir antes de eu fechar aqui esse bloco de comandos. Então, quais são os parâmetros? O nome do host, tá? Então, host, o nome do host. Precisa ser o mesmo nome que eu estou utilizando no host que vai receber o endereço de DHCP com IP fixo? Não precisa. Isso aqui é mais como se fosse uma variável de um programa, tá? É mais para você identificar aqui. Não pode ficar repetindo esses nomes que você estiver fazendo essa atribuição de DHCP com IP fixo para várias máquinas. Mas esse nome aqui não precisa ser igual ao hostname da nossa máquina que vai receber esse endereço. Então, host WinXP foi apenas para identificar. Vocês podem escrever o WinXP de outra forma, pode colocar qualquer outro nome aqui, tá? O host tem que estar presente. O WinXP aqui pode variar, é o nome da nossa máquina. Aí aqui você abre uma outra chave indicando que vai começar o parâmetro host a indicar, né, qual vai ser o host que vai receber o IP fixo, e a primeira informação que a gente tem que passar é justamente o endereço de hardware, o endereço MAC da estação, tá, da placa de rede que está conectada nessa rede. Essa aqui já é o endereço MAC correto, já está aqui configurado, né, na verdade já está aqui no slide, para servir como exemplo. Se vocês já não reiniciaram quando importaram a máquina com Windows XP, o endereço MAC da estação vai ser igual. Se não, vai ter modificado. Se vocês pediram para reiniciar, vai ser modificado. Mas isso aqui vai variar, como a gente viu, como se fosse o CPF da placa de rede. E como é que eu sei, né, qual é o meu endereço de hardware
de uma determinada interface de rede. Bom, no Windows, se vocês repararem aqui, a gente pedir detalhes, ó, a primeira informação que vem aqui é endereço físico. Então é justamente esse endereço aqui, já que é essa máquina que vai receber o IP, né, que a gente quer fixar. Esse endereço aqui é o endereço que vai fazer parte, né, está mencionado aqui nessa linha. Tá? Então, já que é essa máquina que vai receber sempre o mesmo endereço IP, no nosso exemplo 92.168.15.215, eu vou ter que pegar aquele endereço e colocar aqui, não o endereço do servidor. Como é que eu faço para ver isso aqui no Linux? Através aqui das informações da conexão, aqui é o endereço de hardware, tá? Você tem o endereço de hardware também das suas duas interfaces, são endereços diferentes, e endereço diferente também do nosso Windows, mas a gente não quer fixar no servidor, a gente quer fixar lá na máquina Windows, então basta pegar aquele endereço de lá, tá? Então vamos aqui atribuir host XP, abre chaves, hardware Ethernet, só conferindo aqui, 08 2716 8AFA. Fixa. Dois ponto 168.15.215, ponto e vírgula, fecho, abrir aqui as chaves, fecho aqui, tá? E essa aqui está fechando essa outra aqui, então tem que respeitar isso, porque senão vai dar erro, tá? E aí só recapitulando, vamos só conferir. Então host WinXP, eu mudei o nome até para vocês verem que o nome não faz diferença. Abrir as chaves aqui, hardware Ethernet, coloco o endereço com as letras em maiúsculo, de preferência, tá? Ponto e vírgula. E o outro parâmetro, o endereço que vai ser fixado, fixed address, separado por um traço, 92.815, ponto e vírgula, fechou aqui. Então, ó, host XP, abriu, tá? E aí o hardware Ethernet, verifica se está tudo em minúsculo, se está escrito direitinho, qualquer erro aqui vai dar problema também. E o endereço MAC da estação rodando o Windows XP aqui, ó, 080027.16.8AFA, é o que está aqui, 080027.16.8AFA. Salvei. Agora, para isso aqui funcionar, para isso aqui passar a valer para o nosso serviço de DHCP, eu tenho que reiniciar. Então, diferente do que a gente fez anteriormente, vamos usar o outro parâmetro que a gente aprendeu. O restart, lembrando, né? Vamos ver primeiro que está rodando. Ó. Status, nosso serviço está rodando. Eu vou reiniciar. Restart. E aí ele parou, depois iniciou o serviço, tá? E agora essas configurações já vão estar valendo. Então vamos testar. E diferente do que vinha acontecendo anteriormente, que a máquina Windows está pegando o endereço 100, a máquina Windows agora vai receber do nosso serviço DHCP o endereço 215. Vamos ver se vai funcionar de primeira. Reparar. E aí, ó, como a gente atribuiu o 92.815.215, como nós fixamos o endereço IP, ele vai pegar o endereço IP que a gente fixou e não vai seguir a ordem lá do nosso serviço de DHCP, nosso range, que vai do 100 ao 200. Tanto que isso aqui está fora, inclusive, daquela faixa de 100 a 200. Ele está recebendo 215, já que a gente fixou lá. E aí,
continua funcionando normalmente, tá? Deixa eu pedir detalhes aqui para vocês verem que a única coisa que mudou foi isso, ó. O DNS a gente não mudou, permanece. E aí, o nosso Windows continua acessando a internet. Ok? Então, esse é o exemplo. Se vocês forem colocar mais de uma máquina, fixar em mais de uma máquina, basta repetir host, né? Host, o nome da máquina, abrir e fechar as chaves e dentro das chaves colocar o endereço MAC e o endereço que vocês querem fixar na interface que vocês descreveram aqui em cima. Tá? Então, basta colocar ainda dentro daquela chave. Deixa eu voltar aqui. Então, se vocês quisessem acrescentar outro, ó, vai ficar mais fácil. Dentro ainda das chaves do nosso parâmetro principal, vocês criariam outros, por exemplo, máquina 5, M5, máquina 5, e aí coloca aqui o endereço correspondente, tá? FF, enfim, e aí o endereço que vocês querem fixar, tá? E aí, depois disso, não esquece, ó, abre e fecha chaves para cada computador que vocês quiserem fixar, e no final não esquece de fechar a última aspas aqui, tá? Foi só para exemplificar como é que ficaria o arquivo. Vou descartar isso, não vou aproveitar, já que a gente não tem outra máquina também, tá? Vou salvar aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí, complementado a aula, né, a nossa terceira aula. E na próxima aula a gente vai abordar o serviço de proxy, é o último serviço que a gente vai ver de servidores Linux. Depois a gente vai na aula 5 passar a falar de servidores Windows. Tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima.